Fala, galerinha do segundo ano. Bom dia a todos. Bom, galera, hoje, como vocês podem ver, eu não pude estar presente com vocês por motivo aí de saúde, né? Precisei ir ao hospital, mas vou estar deixando gravada aí a aula para que vocês possam dar sequência no estudo de vocês. Faltando pouco aí já para a prova, então é importante que nós sigamos aí com o nosso cronograma. Então, hoje, capítulo 22 do livro de vocês, vamos dar sequência então, nesse conteúdo, matéria bem bacana. Vou compartilhar com vocês agora a tela um instantinho só, beleza? Compartilhando aqui. Hoje nós vamos falar sobre agronegócio e problemas ambientais no campo. Então vamos ver um pouquinho sobre essa característica aí do agronegócio. Todo mundo já ouviu falar sobre agro, né? O que é o agro, o que é esse esse termo, né, agro. Então, agro tem a ver aí com esse processo de produção no campo, essa industrialização do campo, né, esse processo produtivo ao qual o campo hoje em dia está inserido. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa característica e dando início aí a bases do agronegócio. Esse agronegócio, galera, que foi se desenvolver, sobretudo ali após a Segunda Guerra Mundial, onde tivemos uma intensa modernização da agricultura, né, esse período aí que houve intensa revolução em diversos meios, né, tecnológicos, sobretudo, já vimos que nesse período, né, onde houve ali essa briga, né, entre as duas grandes potências mundiais à época, Estados Unidos e União Soviética, ambos tentando ali desenvolver novas tecnologias, seja no ramo espacial, seja no ramo militar. Isso também se refletiu no ramo aí da agricultura, né? Então, o campo que viveu uma grande revolução, uma grande mudança, novas tecnologias surgindo aí, por exemplo, novas máquinas, novos maquinários agrícolas, surgindo aí sementes modificadas, né, geneticamente modificadas, surgindo aí o chamado pacote verde, ou revolução verde, que nós vamos ver mais à frente, que possibilitou o avanço aí da agricultura, né? O que antes podia se produzir em um pedacinho de terra, né? Então, se um pedacinho de terra podia produzir, por exemplo, 1 tonelada, esse mesmo pedaço de terra hoje em dia consegue produzir 10 toneladas. Como que o mesmo pedaço de terra consegue produzir cada vez mais? Isso se deve principalmente ao avanço aí tecnológico, né? O uso de sementes geneticamente modificadas, de agrotóxicos, de fertilizantes que aceleram o crescimento. Então, isso tudo possibilita uma maior produtividade no campo. E tudo isso se deve principalmente aí a esse avanço, né, das inovações aí nas indústrias químicas, por exemplo, aqui de defensivos e fertilizantes, de maquinários agrícolas, né, tratores, colhedeiras, pulverizadoras, semeadeiras, tudo isso que aumenta muito a produtividade do campo, né? E também barateia o processo produtivo, né? Uma vez que retira grande parte dos trabalhadores do campo. Então, é algo aí que vai influenciar e vai tornar esse campo, né, desse século, né, muito mais tendo uma produção cada vez maior, né? Então é algo aí importante também que pode ser pontuado, né? Nós vimos que o mundo hoje produz muito mais alimentos do que produzia no passado, né? Então a teoria malthusiana ela não foi à frente, né? Ela não se tornou realidade. Nós vimos que, embora a população mundial continuasse crescendo bastante, a produção de alimentos também cresceu muito devido aos avanços tecnológicos e devido aqui a esse pacote verde. E com isso, hoje em dia, o mundo produz alimentos, produz mais alimentos do que a população mundial necessita, né? Nós sabemos que tem pessoas em diversos países que passam fome, né? Que não têm acesso a esse alimento, mas isso se deve, sobretudo, devido a essa desigualdade na distribuição dos alimentos, né? Então, esse é o principal problema aí no que concerne a produção mundial de alimentos e não especificamente a quantidade produzida, mas sim a distribuição de tudo que é produzido. Então, é algo também importante a se ressaltar. Então, vamos avançando aqui um pouquinho, cadeia de produção do agronegócio, vamos entender um pouquinho sobre essa cadeia, que essa cadeia, assim como funciona as demais cadeias, por exemplo, elas
tem alguns processos, passam por alguns processos, né? Temos aí o processo inicial, intermediário, o final, até chegar ali ao consumidor final, que somos nós, né? Então, estamos falando de alimentos, né? Quando a gente pega uma batata, por exemplo, em casa, ela passa por todo um processo produtivo, por toda uma cadeia que vai desde a seleção das sementes até, por exemplo, ao transportador que vai deixar esse produto lá no mercado onde você vai lá e compra, né? Então, isso é uma cadeia, né, que tem diversas etapas, né? Então, a cadeia de produção aqui do agronegócio, como eu disse, vai desde ali da seleção da semente, né, das matérias-primas, enfim, até ao supermercado, até chegar então ao cliente, né, ou seja, aí no mercado, seja no sacolão, seja no restaurante. Então, passa por todo esse processo, e esse circuito, né, denominado ali de agronegócio. Então, temos aqui, ó, antes da porteira, do sítio ou da fazenda, que envolve setores de pesquisa, assistência técnica, produção e suprimentos de insumos, né, como sementes, fertilizantes, defensivos, e de máquinas agrícolas, além da concessão de crédito financeiro. Então, se engana quem pensa que uma batata ela não passa por todo esse processo, né, que um legume não passa por todo esse processo. Passa, obviamente, por exemplo, para um gênero agrícola que ele ele está mais adaptado a um clima frio, para que ele, por exemplo, consiga se desenvolver aqui no Brasil, ele sofre algumas modificações para que ele comece ali a suportar, por exemplo, o clima brasileiro, que é um clima mais quente, mais úmido. Então, passa por uma cadeia intensa aqui de pesquisa, né, assistência técnica, né, a produção em si das sementes, os fertilizantes que precisam ali passar por diversos processos de pesquisa, de produção, né, de desenvolvimento, os defensivos também que vão ser utilizados aí para por exemplo, matar as pragas que atacam essas lavouras e acabam reduzindo a produção. Então, esses defensivos são importantes. As máquinas que cada vez mais trabalham, fazem cada vez mais tarefas, e cada vez mais tarefas que são extremamente complexas, né? Seja ali de retirada da produção, a retirada e já o plantio de uma nova. Então, tudo isso passa por esse processo aí antes da porteira, dentro da porteira e da propriedade rural, a produção agrícola e pecuária propriamente dita, né? O preparo do solo, né? A adubação do solo, a aração do solo, os cuidados com o rebanho, com o plantio, colheita, ordenha. Então, tudo isso que é feito dentro da propriedade rural. Então, faz parte aí desse agronegócio. E depois da porteira, a etapa que envolve a armazenagem. Então, por exemplo, o trigo depois vai ser armazenado em locais específicos. O abate, né, aí dos animais de corte, por exemplo, né, do gado bovino. O processamento industrial, no caso aí de etapas que passam por processamento industrial, por exemplo, nós podemos citar o leite, que envolve posteriormente a pasteurização do leite, para depois aí sim, né, seguir para o consumo humano, a embalagem, né, então depois o processo de envasamento, por exemplo, a distribuição, ou seja, distribuição aí para mercados, para sacolões, enfim, para ceasas. O transporte, né, que é aí o transporte entre a propriedade rural e os demais ramos da cadeia aí de suprimentos, a comercialização no atacado, no varejo e dos produtos agropecuários. Então, aí, depois da porteira envolve diversos outros caminhos, diversos outros aí, percursos que precisam ser feitos dentro dessa cadeia produtiva do agronegócio. Então, é uma cadeia complexa, não é uma cadeia simples, envolve diversos setores, envolve diversos atores, para que esse produto agrícola chegue dentro da nossa casa, né? Para que esse produto chegue aí na nossa mesa e possa nos alimentar. Então, é uma cadeia complexa. E aqui nós vemos um pouquinho dessa cadeia, o laboratório. Temos aqui o laboratório, o fornecedor da batata, né? O agricultor,
as empresas aqui de maquinários também aqui enviando para a agricultura, o laboratório fornecendo aqui a batata, né, a semente da batata, por exemplo, o agricultor plantando, as empresas de maquinários e insumos agrícolas que vão ser utilizados na colheita ou na adubação do solo, ou no defensivo aí das pragas. Temos aqui um próximo passo, né, as empresas de transporte, seleção e estocagem de produção, que faz aqui a separação, por exemplo, das batatas. Uma parte vai para a indústria e outra parte vai para o consumo in natura da batata. Então, essa batata aqui, por exemplo, pode virar uma batata palha, por exemplo, aqui foi para a indústria, então vai ser, vai ser processado, né? Podendo virar aqui, por exemplo, uma batata palha que nós conhecemos. Aqui no centro de distribuição, como é o caso dos Ceasas, né? E até chegar aqui à mesa do consumidor final, seja aqui o produto in natura, ou seja aqui o produto industrializado, até chegar aqui ao consumidor final. É uma cadeia que envolve diversos, como eu disse, diversos setores, diversos atores, até chegar aí ao consumidor final, que somos nós, né, que consumimos esse produto. Então, algo aí importante também dessa cadeia produtiva. Algo agora que nós já havíamos falado lá em cima, né, lá no início da aula, a Revolução Verde. Galera, sem essa Revolução Verde, nós não teríamos aí esse desenvolvimento acelerado dessa nossa agricultura, né, não só brasileira, como mundial. Os países, diversos países do mundo têm uma agricultura extremamente mecanizada, extremamente desenvolvida. Essa agricultura que sofreu um intenso processo de modernização, de introdução tecnológica a partir da década de 60, com o uso de sementes geneticamente modificadas, defensivos agrícolas, fertilizantes, insumos, maquinário. E essa Revolução Verde ela foi desenvolvida nos países centrais. E essa Revolução Verde consistia exatamente na adoção desses diversos recursos tecnológicos para o campo, né? E esses recursos aí foram vendidos, esses pacotes foram vendidos, né, para os países, principalmente os países de industrialização tardia, como é o caso do Egito, da Índia, México ou Brasil, que adquiriram esses produtos, esse pacote tecnológico para poder aumentar a produção mundial de alimentos, né? Então, esse foi o intuito da Revolução Verde, né, nesse processo aí de aumento nessa produção de alimentos, sendo que não, os alimentos eram principalmente aí alguns específicos, como o trigo, como o milho, como a soja, que são alimentos muito requisitados pela indústria. Então, foram alimentos aí que foram que acabaram participando, né, desse processo de revolução tecnológica, principalmente, né, a chamada Revolução Verde, que assegurava, né, de uma produção de alimentos suficientes para exterminar a fome das nações pobres. Tinha esse intuito, né? Esse era o intuito aí dessa Revolução Verde. Então, essa é a característica então, de introdução de todo esse pacote tecnológico nesses países, sobretudo de industrialização tardia. Porém, essa Revolução Verde aí provocou algumas transformações nos países subdesenvolvidos, alterando de forma muito substancial as práticas agrícolas. Aquela população que tinha uma agricultura mais voltada para a subsistência, com diversas propriedades familiares, acabaram sofrendo muito com essa Revolução Verde, porque eles não conseguiram adquirir, por exemplo, esse pacote tecnológico. Como que uma família camponesa, como que uma pequena propriedade rural iria adquirir semente geneticamente modificada, fertilizantes, agrotóxicos, maquinária agrícola? Não conseguiria. Isso causou um impacto severo aí nessas pequenas propriedades rurais que não conseguiram acompanhar esse avanço tecnológico, não conseguiram competir com as grandes propriedades rurais e com isso acabaram aí sofrendo muito e muitas das vezes acabando aí tendo que sair das áreas rurais, ir em direção às áreas urbanas, porque não conseguiam mais ter uma lucratividade no campo. Isso gerou um intenso êxodo rural, que ocorreu ali principalmente a partir da década de 50, década de 60, onde o Brasil viu um intenso êxodo rural, muita gente saindo do campo, seja por perda da propriedade rural, ou seja por perda do emprego no campo. Essa Revolução Verde também acabou introduzindo muito maquinário no campo.
né, o maquinário tirava o emprego de 10, 20, 100 pessoas. Então, muitas pessoas acabaram perdendo seu emprego no campo devido a essa revolução verde, devido a essa introdução de maquinário, e isso favoreceu também o êxodo rural. A estrutura fundiária, né, ou seja, a quantidade de terras nas mãos aí dos proprietários rurais, muitas famílias, pequenas propriedades rurais não conseguiram se manter, então os grandes proprietários acabaram incorporando diversas outras pequenas propriedades, então a concentração de terra aumentou muito no Brasil, aumentou muito no campo, né, no campo como um todo, e isso mudou essa estrutura fundiária brasileira, alguns impactos aí dessa Revolução Verde, influenciando muitos camponeses aqui, influenciando muitos esses camponeses, esses pequenos proprietários, que muitas das vezes, né, tinham um cultivo de alimentos aí, de criação de animais, um cultivo de alimentos mais diversificado, não uma produção monocultora, era uma produção ali tinha diversos gêneros agrícolas ali na sua produção e que acabou perdendo espaço para essa produção monocultura principalmente, né? Houve também nesse período a concessão aí de investimentos, de financiamentos, né, bancários subsidiados aí pelos governos e por fundos aí de países desenvolvidos, principalmente ali para médios e grandes produtores rurais, né? Esses médios e grandes que tinham acesso, os pequenos acabaram não tendo acesso aí a esse montante, a esses financiamentos. Isso foi algo ruim também que acabou causando aí essa mudança na estrutura fundiária desses países, né? Então, isso possibilitou a transformação aí de áreas ocupadas por culturas de subsistência, né, como arroz aqui na Ásia, feijão e mandioca no Brasil e na África também. Ou seja, essa produção ela deu lugar a produções monocultoras mecanizadas como de soja, milho e trigo, que eram desenvolvidas aí de tecnologia importada, destinadas ao mercado internacional. Isso é algo ruim. Se essa produção aqui de antes era principalmente para atendimento aí do mercado regional, né, o mercado interno, uma cultura ali que utilizava aí diversos outros gêneros agrícolas e não uma monocultura aí de alguns gêneros agrícolas que são sobretudo para a indústria, para suprir essa indústria, né? Então isso acaba causando aí um impacto muito grande na alimentação desses países. Então temos aqui o consumo de fertilizantes, um gráfico entre 1900 e 2000. Nós percebemos aqui que a partir de 1950 houve um crescimento vertiginoso aí no uso de fertilizantes, né, nos diversos países do mundo, sobretudo devido a essa revolução verde. Monoculturas e fronteiras agrícolas, também importante. Quando a gente fala aí de monoculturas, significa aí a produção de apenas um gênero agrícola, né? No Brasil, nós temos monoculturas muito importantes que impactam muito, por exemplo, na nossa economia. É o caso da soja. No caso da soja, são extensas áreas plantadas somente com a cultura da soja. Então, são produções aí extremamente grandes em áreas extremamente extensas. E essas monoculturas elas avançam muito no Brasil, né, em diversos outros países, sobretudo devido aí ao aumento da demanda, por exemplo, mundial por esses alimentos, né, pela soja, que vai ser muito utilizada para a produção de ração, por exemplo, para o gado, vai ser muito utilizada para a fabricação de óleo, né, seja ele óleo utilizado na cozinha, outros tipos aí de óleo. Enfim, temos uma produção alta, que é devido à demanda, sobretudo aí da indústria, do consumidor aí externo, né? Então temos aí essa produção extremamente alta e essas monoculturas elas avançam cada vez mais sobre as fronteiras agrícolas, sobre áreas ali naturais que sofrem com o avanço das fronteiras agrícolas. No Brasil nós temos o Cerrado, que passou e continua passando por um avanço dessa fronteira agrícola. É o caso, por exemplo, do Mato Piba, que fica ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses 4 estados ali
compõem justamente a área onde a agricultura mecanizada, sobretudo da soja e do algodão, avança muito sobre as áreas do cerrado, em que acabam ocupando as áreas do cerrado, as chamadas fronteiras agrícolas. Na região norte, nós temos a fronteira agrícola que avança sobre a Amazônia, ali no norte do Mato Grosso, por exemplo, nós temos ali o avanço da fronteira agrícola sobre a floresta amazônica, né? Então é um avanço aí dessa grande monocultura, dessa grande produção monocultura que avança sobre essas áreas naturais e acaba aí tomando espaço, tomando aí esses biomas, causando diversos impactos ambientais com o avanço aí dessa agricultura, sobretudo mecanizada, que vai avançando aí sobre essas diversas regiões naturais, né? Então, aqui no mundo, nós temos alguns impactos ambientais decorrentes aí dessa produção rural, represamento de rios, né? Então, temos aqui um aumento grande no represamento de rios, eles vão ser represados, sobretudo, ali para a utilização dessa água para a produção agrícola, né? A produção rural é a que mais consome água, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? O grande consumidor de água no Brasil é a produção de alimentos, a produção agrícola aí. Aqui, África, América Latina, Sul e Sudeste da Ásia, a perda de matas nativas e de florestas tropicais, nós percebemos que nesse período da Revolução Verde também houve um avanço muito grande na perda, no desmatamento, na retirada aí de florestas tropicais, né? Matas nativas e florestas tropicais. Então, temos aí também um outro dado aí que aponta que essa Revolução Verde também ela trouxe um aumento aqui dos impactos ambientais ali, sobre áreas de florestas, né, sobre cursos de rios. E não só isso, pessoal, temos aí diversos outros impactos, por exemplo, o uso de agrotóxicos que acaba matando não somente ali as pragas, né, que atacam as lavouras, mas também acaba matando abelhas, né, abelhas que são importantíssimas aí para a polinização, né, e para o desenvolvimento, né, para a reprodução aí das plantas. Então, acaba matando também essa população de abelhas, e é algo muito preocupante para o mundo, né? As abelhas têm um papel importante, então acaba causando também uma preocupação grande. Os agrotóxicos acabam também poluindo os cursos d'água, poluindo os lençóis freáticos, né, causando aí diversos impactos também aos corpos hídricos, por exemplo, e diversos outros problemas que nós podemos mencionar, relatar, né, de impactos ambientais que esse aumento também da produtividade agrícola, né, esse aumento da produção e esse avanço aí sobre as áreas nativas acaba causando. Concentração de terra, um outro problema, né? Nós vimos que nessa Revolução Verde, os pequenos proprietários ficaram à parte, né? Os pequenos proprietários familiares, os camponeses, eles acabaram ficando ali a parte dessa Revolução Verde. Era impossível eles terem dinheiro para acompanhar esse pacote tecnológico, e isso propiciou uma concentração cada vez maior de terras. No Brasil, nós ouvimos falar muito de reforma agrária, né? De distribuição de terras, e isso é algo que acontece, algo que é verdadeiro. No Brasil tem uma concentração de terras muito grande na mão de poucos proprietários rurais, terras muito, mas muito grandes, propriedades muito grandes, e essa concentração de terras que já vinha de tempos, já vinha de outros períodos do Brasil, e acabou se agravando ainda mais, principalmente a partir da década de 60, onde houve esse intenso êxodo rural, onde houve essa maior concentração de terras na mão de poucos proprietários, e isso também é ruim, né, porque não se tem ali uma distribuição igualitária, não se tem ali uma maior distribuição desses proprietários rurais no campo, muitas terras que acabam sendo improdutivas, funcionam mais como reserva de valor do que como uma terra para produção agrícola, para o combate à fome, por exemplo. Então, isso é algo também que é preocupante também, que no Brasil temos aí também um exemplo, né, desse processo de concentração de terras que acaba sendo verificado aí nesse mundo aí rural, né, nesse agronegócio. Beleza, galera? Então, vimos aí um pouquinho sobre essas características aí do agronegócio, alguns problemas ambientais no campo.
eu vou passar para vocês lá no WhatsApp, eu vou deixar com vocês um trabalhinho, um resuminho, para que vocês façam para mim. E na próxima aula eu vou pedir para que vocês postem lá a foto, para que eu possa computar a presença de todos, já que eu não vou estar presente com vocês aí hoje em aula online, né? Então, nem vou estar com vocês a todo tempo no WhatsApp, então vou passar esse trabalhinho para vocês e peço que vocês façam aí na próxima aula. Eu vou estar com vocês para poder fazer a correção e fazer aí a pontuação de participação. Beleza, galera? Então, show de bola. Por isso, por hoje é só. Então, na próxima aula, nós vamos ver aí, vamos fechar, na verdade, o conteúdo para a prova já. Vamos fazer uma revisão. Enfim, eu faço também essa correção aí. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.